Paz do Senhor Jesus, continuando o nosso estudo, né, ainda acerca da lei da graça. Se você não viu os vídeos anteriores para que você possa compreender esse, né, volta lá nos vídeos, né, e dá uma olhadinha para que você possa estar entendendo aí, tá bom? Vamos começar então, agora nós já passamos, né, pelas 7 dispensações, né, como Deus vê, né, os povos distintos, né? Já tivemos 4 vídeos, né? As sete dispensações, né? Os povos distintos como Deus vê, e 2 vídeos a respeito da lei unicamente, tá? Acerca da dispensação da lei. Agora nós estamos entrando nisso na dispensação da graça, tá bom? Este é o 5º vídeo, tá bom, amados? Então vamos começar, tá? Aqui entendendo o seguinte: a salvação somente pela graça, pela fé em Cristo. Vamos começar lendo no livro de João, tá? No capítulo 13, no versículo 17. E diz assim: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este crer também é crer, né, na morte expiatória de Jesus, né? Que ela é suficiente para pagar pelos nossos pecados, né? E nos capacitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Tá bom? Vou estar lendo aqui, tá? As minhas anotações, para nós estar dando continuidade nesse estudo. A graça é a vontade perfeita, pois não nos força a tentar cumprir o que não podemos, mas nos conduz pelo amor e gratidão a desejar cumprir a vontade de Deus, o que nos aperfeiçoa, para um dia na glorificação chegarmos à excelência da justiça, o que agora se torna impossível, já que estamos presos à lei do pecado que recebemos de herança de Adão. Como nós já estudamos, é necessário ver os vídeos anteriores. Sabendo que somos salvos unicamente pela graça, tá? Então vamos estar lendo agora aqui esses versículos, tá? Que fica em Gálatas. Gálatas no capítulo 5 e no versículo 3. Do 3, 4 e o 11. De novo testifico a todos os homens que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, na graça decaíste. Irmãos, olha isso. Olha esse versículo aqui, o que Paulo está dizendo, tá? Ele está dizendo assim: eu testifico que todo homem que se deixar circuncidar, o que era a circuncisão? Era um cortezinho no prepúcio do homem, né? Na parte íntima do homem, né? Porque para o homem é muito constrangedor, era algo que eles tinham que abrir mão, né? Mas isso era feito, né? Depois foi sendo feito ao 8º dia. Todo aquele que queria se unir ao povo judeu, ele tinha que cumprir essa lei, tá bom? E aí ele tá dizendo assim, ó, que todo aquele que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele está dizendo que assim, ó, se eu vou viver, que era um sinal de que a pessoa estava debaixo da lei de Deus, né, a circuncisão. Se eu me deixar circuncidar, se eu me pôr por baixo da lei de Cristo, eu me desligo. Não tem como servir a 2 padrões, entendeu? Se Deus determinou agora a graça, eu não posso me sujeitar a algo que já passou, que Deus não quer mais, né? Aquele que se deixa circuncidar, que se deixa viver debaixo da lei de Cristo, vos desligaste, vós que procurais justificar na lei, se justificar porque cumpre aquilo ou aquele outro mandamento. Da graça decaíste, saíste da graça. Tá? E no 11, eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido?
Não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele está dizendo assim também, vocês não devem dar ocasião, usar da liberdade que Cristo vos libertou agora. Isso testifica ainda mais o que nós estamos estudando aqui. Que eu tenho a liberdade agora, pelo Espírito Santo que há em mim, de servir a Cristo. Eu não estou mais subjugado debaixo da tutela da lei. Eu já saí, eu já cresci. Então, ele está dizendo assim, não usei agora da liberdade que vocês têm de não estar debaixo de uma lei para dar ocasião à carne, para pecar deliberadamente, para achar que pode tudo. Não, o Espírito de Deus que habita em vós, ele não vai lhes conduzir ao pecado, ele vai lhes conduzir à santidade. Sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém vai ver a Deus sem santificação, mas isso deve vir pelo Espírito Santo, o único acesso que nós temos hoje, não por uma lei. Não por obrigação. Bom, continuando então, vamos ler o versículo que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 2 e no versículo 10. E diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Bom, amados, aqui, é bom vocês lerem tudo, Quando eu coloco um versículo, aproveita e lê tudo, não precisa ler num dia, ler todo o capítulo para que vocês venham ter uma compreensão, do contexto. Não podemos ler um texto isolado do contexto, do que quer dizer ali aquele livro, Tem que ver a ocasião, ver quem está falando para quem, levar tudo em conta. O que Paulo está dizendo aqui? Que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos os pecados. Porque o que acontece? Se eu tô, subjugado a uma lei, eu tenho que guardar toda a lei. Aqui ele está dizendo, se você está subordinado à lei e você tropeça em um mandamento, você é culpado de toda a lei. Porque você transgrediu, você se tornou transgressor. Quando você vai a um juiz, ele vai ser avaliado todos os pontos, e se você transgrediu, você vai ter que pagar por aquilo. Mas se eu tenho agora Cristo que justifica, e ele tomou uma posição de morrer na cruz por nós, e ele é o meu resgate, ele pagou o preço por mim. Eu continuo sendo culpado, mas agora eu tenho alguém que paga um preço por mim. Então eu preciso, para minha salvação, estar debaixo da graça, totalmente dependente do Espírito Santo me direcionar, com a intenção no meu coração de querer a santificação e a vontade de Deus, não usar disso para, como Paulo disse, dar ocasião à carne, poder sair pecando. Isso também não vai funcionar. Os eleitos de Deus, eles vão, aqueles que são escolhidos e eleitos, eles vão seguir o caminho da santificação, eles vão seguir o caminho correto, porque Deus é luz, Deus é santo, Ele nos guia por esse caminho, E nós não necessitamos de que alguém nos diga, nós necessitamos ser instruídos e estar debaixo de ordenanças, de lideranças, porque foi instituído por Deus, Mas o momento em que nós, quando era menino, pensava como um menino, agora sou homem, Agora ele tá querendo dizer o quê? Ele tá querendo dizer assim, quando nós somos um bebezinho, nós necessitamos ser amamentados de leite. No momento que nós aprendemos a comer sozinho, nós não necessitamos mais que alguém nos dê a comida. Nós sabemos pegar a comida, o quê? Da fonte que é Jesus Cristo, da fonte que é o Espírito Santo, e nos alimentamos. E agora nós estamos na dependência, nós e Deus. Não necessitamos de um homem santo de acesso, que sirva de acesso, O véu foi rompido, A Bíblia diz que o véu do templo se rasga, significando que, amados? Significando que a partir dali, o véu que nos separava de Cristo, da presença de Deus, porque a presença de Deus ficava no Santo dos Santos, e o véu, impossibilitava
né? O acesso ao homem era somente o sacerdote que podia ir. Agora não necessita mais, nós não necessitamos mais de um homem santo, nós não necessitamos mais de um lugar, não existe lugar santo. Isso é idolatria. Existem lugares que nós separamos para as coisas de Deus, mas aquele lugar não é santo, né? É uma heresia eu chegar a dizer assim, tem louvores que é heresia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Jesus não habita em templo construído por mãos humanas. O Espírito Santo de Deus com certeza vai estar naquele lugar. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. As pessoas afirmam coisas que elas vão ouvindo no decorrer do tempo sem comparar com as escrituras bíblicas, né? Foi o tempo que a presença de Deus ela se limitava a um lugar, um altar, consagrar altar, irmãos. Nós usamos o pretexto de consagrar altar para não nos consagrar. Quem tem que se consagrar? Quem tem que se santificar? Mortificar. Por que nós nos consagramos? Nós jejuamos para mortificar a nossa carne, para que nosso espírito venha a estar mais forte, né? Para matar o desejo do pecado, para nós ter domínio sobre ele, porque se nós tivermos domínio sobre o maior desejo do homem, que é se alimentar, nós aprendemos a ter domínio sobre as outras coisas, nós precisamos compreender o porquê das coisas, tá bom? Então, tem muitas coisas que nós praticamos e erramos. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, né? Por não conhecer. Tá bom, meus amados? Vamos ver aqui, continuando. Agora, pela graça, não estamos mais sobre o jugo da lei. Ou seja, o que era a lei? Os manuscritos de Moisés. Quando a palavra diz da lei, está falando dos manuscritos de Moisés, tá? Mas saímos da escravidão da lei para sermos escravos de Cristo pelo amor e gratidão que o Espírito Santo nos revela. E por consequência produzimos a lei de Deus, que são boas. Tá vendo, amados? Nós saímos debaixo da escravidão da lei, nós éramos escravos da lei, mas nós não estamos livres. Nós estamos com a liberdade de sermos agora por amor escravos de Cristo, né? Então Deus nos livra da escravidão da lei, que, né, por consequência tinha por causa do pecado a morte, né? Mas nos tornamos escravos do que? Do amor de Cristo. Aquele que tem Cristo na vida, ele se torna escravo porque ele não consegue mais viver sem o amor de Cristo. Ele cria um senso, né? Deus fornece para ele um senso de justiça, que por mais que ele lute contra, se ele vê algo que é injusto, ele é algo incontrolável, aquilo vai incomodar. Ele não vai conseguir compactuar com aquilo, né? E isso, compactuar não é julgar, irmãos, né? Ele vai procurar a ser a luz, ele vai procurar a amar, ele vai procurar andar na luz da palavra de Deus, né? Na verdade, não numa forma superficial, né? E isso por consequência, sim, né? Daí nós acabamos produzindo a lei de Deus automaticamente. Agora, se nós tentar isso por força, não vai dar certo, né? Deus criou uma forma através da graça que nós só vamos ter acesso mediante o amor de Cristo. Não tem como. Não tem como forçar. Não tem como inventar, se colocar assim numa posição de que não, eu vou colocar e vou cumprir todos. Não vai conseguir, é impossível. Deus sabe que é impossível. Tanto que ele nos deu um acesso. Esse acesso é mais fácil. Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque tudo pelo amor é mais fácil, tudo pela compreensão, conhecereis a verdade, ela vos libertará. É muito mais fácil tu conseguir cumprir algo que tu compreende, e essa compreensão só vem através do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos produzir, né, as boas obras, né, e a lei de Deus, automaticamente, tá bom?
né? Isso, né, num passo a passo, não é algo assim, acontece de uma pessoa ser transformada do dia para a noite, com certeza, mas até o decorrer do final da nossa vida nós vamos continuar pecando, mas nós não vamos permanecer muito tempo em um erro, nós vamos ir sendo transformado, área por área da nossa vida, né, conforme o Espírito Santo de Deus vai conduzindo, mas tem que haver um crescimento espiritual, né? Estamos condicionados a guardar novo mandamento de Cristo em um novo concerto. Tá vendo, amados? O velho já passou, tá bom? Vamos ler então, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, vou colocar aqui. Vamos ler em João, vamos achar João ali primeiro, né? João 14, 14 e 15. Deixa eu ver. Semeia mais, guardareis os meus mandamentos, né? Ele não tá dizendo, ele tá dizendo os meus mandamentos, né? Qual o mandamento de Jesus Cristo, tá? E 15 e 12. No capítulo 15, no versículo 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amados, ele também resume, não sei se eu vou ler isso mais adiante, porque esse estudo eu não repassei ele antes de trazer para vocês, eu já tinha dado ele antes, né, e eu tô indo, deixando Deus me levar, né, ele diz assim, ó, como eu vos amei, né, os meus mandamentos é este, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, tá bom? E no 13, volta lá, 13, no versículo 34, novo mandamento vos dou, tá bom? Só confirmando que há um novo mandamento, ou seja, se é um novo, o antigo, ele não serve mais, não que ele não seja a vontade de Deus, mas a forma que ele é colocado não serve mais para nós. Ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Tá vendo, amados? Como nós somos conhecidos, o povo de Deus, ele tem que ser conhecido se ele amar uns aos outros, se eu olhar e eu ver qual é a obra de Cristo, o novo mandamento de Cristo. Para mim ser chamado de cristão, eu tenho que levar o mandamento de Cristo. Qual é? Amor. Mas não um amor conforme do homem, um amor que mente para satisfazer, um amor justo, um amor mediante a justiça de Deus, né? Essa é uma evidência gritante da palavra de Deus, né? Para nós sabermos quem são os verdadeiros. Agora, se eu professo, né, ser cristã, eu posso ter uma boa dicção, falar muito bem, eu posso rodar, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu não tiver o amor, eu nada sou. E eu não conheço Cristo. Se eu não tiver os frutos do Espírito, eu nada sou e não conheço Cristo. Tá bom? Vamos ler também em 1 Coríntios. 1 Coríntios 9. No versículo 21. 9, 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, não da lei de Moisés, amados, que é a lei, que é a dispensação da lei, né? Estamos debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Tá bom? Nós estamos na lei de Cristo, do amor, para poder ganhar aqueles que vivem fora do regime da lei. Como vamos ganhá-los? Pelo amor de Cristo.
pela lei do amor de Cristo, como nós vimos no versículo anterior. E aí vamos trazê-los para Cristo, que automaticamente, pelo Espírito Santo, eles vão cumprir a lei de Deus, pelo amor, tá bom? Vamos ler também em Mateus 26. Mateus 26, no versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Tá? Então, nós estamos, assim, contestando aqui, né, que há uma nova aliança. Nós lemos lá no estudo sobre a lei que havia uma aliança de Deus, que é a aliança da dispensação da lei, né, feita com o povo de Israel através de Moisés. E aí agora nós temos uma nova aliança, né, porque chamei o sangue da nova aliança. Então há uma nova aliança, há uma nova ordenança que complementa, né? Porque Jesus disse assim, ó, eu não vim abolir a lei. Matar continua sendo pecado, roubar continua sendo pecado, fazer o mal em várias formas que eles colocaram como lei, tudo aquilo é pecado. Mas tudo isso se resume em duas coisas. Amar Deus. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas e eu priorizar a Deus na minha vida, embora eu erre, a intenção de obedecer a Deus e amar Ele, colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, eu vou estar cumprindo os mandamentos. Se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu também vou estar cumprindo todos os mandamentos. Eu não preciso de uma lei acerca de cada coisa e ter ela como uma obrigação, porque o amor de Cristo vai me ensinar. Se no meu proceder eu não preciso guardar na minha mente 613 mandamentos para cumpri-los, eu vou errar em muitos mesmo. Nós vamos errar. Mas se eu tiver duas leis no meu coração, eu amo Deus sobre tudo. Nada está em primeiro lugar na minha vida, a não ser a obra de Deus e o próprio Deus, né? E nada, eu amo também o meu irmão como a mim mesmo, ou seja, em tudo, no meu trabalho, no meu levantar, para minha família. Eu vou fazer, tudo que eu fizer, eu vou fazer me colocando no lugar daquele que me rodeia, daquele que está ao meu redor. Se eu espero um sorriso, eu vou dar um sorriso para aquela pessoa, eu vou tratar ela de uma forma que eu gostaria de ser tratado. Como nós gostaríamos de ser tratado? Com um sorriso, também com sinceridade, com a verdade. Eu gostaria de ter uma amizade que me falasse a verdade, que não me bajulasse, né? Mas eu gostaria que ela me falasse de uma forma me ferindo. Eu gostaria que ela me falasse algo assim para me dar aquela cutucadinha, né? Às vezes as pessoas usam, né, eu sou uma pessoa sincera, para ferir, para lançar espada, para poder machucar aquela pessoa. Mas eu falo porque eu sou sincero. Não. Nós somos sinceros, mas nós temos o amor de Cristo. Nós temos que falar aquilo que vai edificar a pessoa e aquilo que for necessário. Não falar palavras que não vão causar nada de bom, nada de construtivo para aquela pessoa, né? Isso tudo é vaidade nossa, né? Se não for, muitas vezes nós não queremos abrir mão da razão. Chega um momento na nossa vida espiritual também que nós estamos pela paz e não pela razão. Muitas vezes nós temos que abrir mão da razão, né? Primeiro porque Deus nos justifica, né? As nossas obras nos justificam, né? E não ficar em contendas de palavra. Irmãos, eu não vou contender com pessoas que vão vir até esse vídeo apenas com o intuito de criticar, né? Tem uma diferença de eu ir conversar com alguém, né, no intuito de querer saber, de perguntar por tirar uma dúvida, ou quando eu já estou com a minha convicção ali, eu já estou com pensamento naquele assunto, eu tenho convicção naquilo ali e eu não tenho o menor interesse de tentar olhar com outros olhos. A minha única intenção é mostrar que eu tenho razão e que eu que sei.
Com esse tipo de pessoas nós não devemos debater, né? Isso é contenda de palavras, isso é pecado, tá bom, amados? Então, que nosso assunto, todo que nós tiver aqui, seja de forma construtiva. Nós somos irmãos em Cristo. Devemos nos edificar, devemos lançar palavras que edifiquem. Se eu acho que o irmão está errando em algum ponto, eu não vou expor o irmão, eu vou falar aquilo com amor, né? É como na igreja, né? Se alguém tem algo contra ti, chama ele, só tu e ele, e não defama ele, né? Isso é ser cristão. Não vai difamar, vai ter com ele só tu. Se não adiantar, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não adiantar, aí sim leva à igreja, né? Mas muitas vezes nós só queremos alimentar a nossa vaidade, né? Discutir, mostrar que nós sabemos tudo e que nós somos santos, e nós não somos. Eu não sei, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vejo que eu não conheço, né? E eu não tenho problema nenhum em dizer algo, né? E assumir que eu não sei. Tá bom, amados? Bom, vamos continuar. Muda-se o sacerdócio, muda-se a lei, né? Então, nós sabemos que na dispensação da lei, né, havia os sacerdotes, né, que eram os homens escolhidos por Deus, né, para ser nossos intercessores entre o povo, a humanidade e Deus, tá? Mas mudando o sacerdote, né? Agora, quem é o sacerdote? Nós somos sacerdócio real. A palavra diz que nós somos o sacerdócio real. Mudando o sacerdócio, né, muda-se a lei. Aqui a palavra está sendo clara, mudou a lei. Não permanece aquela lei, mudou para 2, que se resume, né, através do amor e vai nos levar a cumprir todas as outras leis. Vamos ver, está em Hebreus. Está em Hebreus, achei aqui, no capítulo 7. E no versículo 12 aqui. Pois quando se muda o sacerdote... Irmãos, leiam todo o capítulo, tá? Quando vocês forem pegar a Bíblia de vocês fazer o estudo, tá? Eu vou ler aqui apenas nas partes que né, convém aqui para o nosso estudo. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também é mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou o serviço ao altar, tá? Os gentios. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo do qual Moisés nunca atribuiu o sacerdote. Isto é ainda muito mais evidente. Quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Tá no versículo 18. Portanto, por um lado se revoga, né, abroga, a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Olha que o poder dessa palavra, irmãos, isso está assim, ó, diante dos nossos olhos, né? Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, revogou, anulou a anterior ordenança. Qual ordenança? A ordenança da lei. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei foi fraca, foi inútil em questão à salvação. Agora, ela foi poderosa em questão a nos mostrar e nos trazer a consciência do certo e errado, né? Que piora a nossa situação, porque nós não conseguindo ser transformados, então piora, porque quando ela nos mostra uma lei, é como quando nós vamos, amados, se nós formos, por exemplo, para os Estados Unidos, um exemplo, e lá houver uma placa dizendo assim, tá? Proibido passar de 80 km por hora, tá? E nós tiver a 90 km por hora, tá? Se nós for pegos
transgredindo essa lei imposta, nós vamos ser culpados e vamos ser condenados e vamos ter a consequência, vamos ter que pagar por ela. Porque há uma lei dizendo que eu estou transgredindo. Agora, se eu venho aqui para o Brasil e há uma placa dizendo assim, proibido andar a mais de 100 por hora, e eu estou a 90 km por hora, a mesma quilometragem que eu estava nos Estados Unidos, né? Mas como lá era lei, eu fui, né? Eu fui transgressora, eu posso estar no mesmo 90 km por hora aqui, mas aqui eu não vou ser transgressora. Porque a lei aqui é 100 km por hora. Então eu posso andar a 90 km por hora, continuo correndo risco de vida, passando perigo, né? Podendo me envolver em um acidente, continuo, mas não vou ser culpada, porque não há uma lei que diga para mim que eu estou transgredindo. E por isso que, né, Jesus ele nos dá uma nova condição, porque é impossível nós conseguirmos cumprir. Nós vamos, né, colocando para essa situação que eu acabei de falar para vocês, é como se nós só conseguíssemos andar 90 por hora. Como se você só conseguisse andar 90 por hora. Essa é a condição que você tá do pecado. Você só consegue ser pecador. Então o que Deus faz? Deus transforma. Entendeu, amados? Até é como se no tempo da lei fosse, né, a regra fosse 80 km por hora. Passando, estava pecando, tu ia ser condenado. Mas agora, transformando, né, mudando a 90 km por hora, não há uma condenação. Então, a lei, ela piora a nossa situação. Porque ela mostra que nós somos pecadores. Mas o amor de Cristo nos conduz até Cristo, nos conduz à obediência. O amor, ele é capaz suficiente, e não um amor conforme o mundo, não o amor humano, não o amor que nós sentimos uns pelos outros, mas o amor ágape, o amor de Deus especial, né? Nós, enquanto não temos Cristo, nós não temos esse amor, né? Não temos o direito desse amor. O momento que Cristo começa a viver dentro de nós temos esse amor, é um amor de Deus. É um amor capacitador. E só vem por meio da graça, só vem pelo meio do reconhecimento que você não vai conseguir viver se submetendo a leis, não vai conseguir a sua salvação. Tá bom, meus amados? Vamos ler aqui. Bom, a lei não é o meio de chegar a Cristo, mas o resultado de, pela fé em Cristo, recebemos a capacitação e revelação da vontade de Deus, que é a santificação sem o qual ninguém verá Deus, que está em Hebreus 12, né? Nós estamos pertinho, vamos correr para lá, né? Isso aqui para nós não acharmos que nós podemos e ficar de qualquer forma, tá? Seguir a paz com... Hebreus 12, 14, tá? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Tá vendo, amados? A graça, ela vai te capacitar para cumprir a vontade de Deus, se assim o teu coração sinceramente desejar. Pois é o crer na obra redentora de Cristo que nos capacita para o querer e nos qualifica para a salvação e não o efetuar. Eu tô lendo pausadamente para que todos possam compreender, tá bom? Então é o meu crer que me capacita para a salvação, tá? E o meu querer me qualifica para a salvação e não o meu efetuar. A intenção aqui na graça vale mais que o efetuar. Agora, né? As minhas obras testificam que eu tenho o Espírito de Deus, o efetuar. Então vem nessa sequência, né? Querer, crer, querer e depois o efetuar. Se o efetuar tentar vir antes, não provém da fé, tá bom? Provém de obras, né? Quando eu me submeto a reconhecer, crer, né? E querer mais que tudo, né? Automaticamente vai vir o efetuar, tá bom, amados? Vamos para a última parte.
tá bom? Mas eu vou deixar para um próximo vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então tá, vamos nos ver agora no próximo vídeo, tá bom, amados? Espero que essa lição tenha sido proveitosa também para vocês, tá? E edificante.